Vamos lá, então, retornando aqui agora comigo, a aula passada foi com o Felipe, né? Filipe deu a aula 3, né? E aí eu estou entrando hoje para completar a minha aula, que seria a aula 1, aí eu deu a 2, a minha aula, eu dei a aula 1, né, Filipe? Não, a aula 1 você continuou, eu entrei na aula 2. Então, a aula de hoje é a continuação da aula 2 que eu tinha dado. Bom, então nós estamos tentando, né? Nós já, só recapitulando, nos nossos cursos 1, 2 e 3, a gente trabalhou Young News propriamente, né? Young News reportado, que é o que o Pico tem feito com muito mais avanço do que eu. Depois a gente fez Young News com o modelo ciclo lineares, tentou conectar onde é que tem uma estrutura de Young News nos modelos ciclo lineares. Depois a gente entrou no Young News com a gravitação. Trabalhou bastante, né? E aí agora, depois o Giovanni entrou, está fazendo a parte dele, completando Young News 2. Na parte de Young News 3, o programa que a gente ia colocar, um dos itens seria justamente estudar um pouco essa questão da redução do Young News. Eu tinha colocado no programa 10 dimensões para 4, que é o caso do Super Young News. Mas eu achei melhor fazer como exercício inicial, sair de 4 para 3, porque a gente pega mais como a coisa funciona, e depois sair de 10 para 4 é mais efeito especial. É mais organizar a álgebra de Clifford, por causa dos espirros de Majorana vai em 10 dimensões, os espirros de Majorana 4. Aí tem uma discussão mais espiritual, mas que mascara um pouco a questão da redução dimensional. A redução dimensional, vamos dizer assim, ela fica mais clara quando a gente faz de coisa de 4 para 3, coisa de 3 para 2. Né? Depois, se alguém quiser fazer como exercício, pode fazer a escadinha completa, 4 para 3 e 3 para 2. Bom, então lembrando, só que para a gente tinha colocado, por exemplo, a aerodinâmica, vamos dizer, colocando sem ainda ferro. Não vou colocar ferros hoje ainda, a gente vai colocar os ferros na próxima reunião, porque aí eu vou trabalhar melhor a álgebra de tudo. Por enquanto a gente está fazendo só o setor com fotônico. Então a gente tem Maxwell, por exemplo, né? A gente colocou Carroll Fields aqui, por exemplo, e a gente colocou axiônico. A gente pode colocar o termo axiônico também. Se bem que o termo axiônico ele tem uma certa relação forte com o termo de Carroll Fields aqui. Então vamos colocar assim. Então, não vou colocar o Lagrangiano completo, vou colocando por partes. Então, Maxwell menos um quarto, né? Vou botar o seguinte: todos os índices de 4 dimensões, vou botar um chapéuzinho para distinguir dos índices das 3 dimensões. Então, vamos fazer então. O nosso índice chapéu, né? Ele é 0, 1, 2 e 3. E aí eu vou chamar o 0, 1, 2 de Mi. Então, os índices gregos sem chapéu são de 1 às 2 dimensões. E esse índice 3, né? Ele é um índice, é a terceira componente espacial em 4 dimensões. Então, vamos adotar essa conjunção. Né? Claro que a gente, quando colocar índices relativos, I, J, K, eu posso colocar I chapéu, J chapéu, K chapéu, significando que eu estou em 4 dimensões. Então, por exemplo, I chapéu, J chapéu, K chapéu, seria 1, 2, 3. São os índices espaciais, né? 3D. I, J, K, aí I, J, dois índices só. 1, 2 seria o setor planar, 2 dimensões espaciais. Se for o caso, a gente precisar adotar isso aqui, vai ficar mais isso. Depois a gente tem um outro termo aqui, né? Que é o termo que quero fugir aqui, né? Que é epsilon, o parâmetro aqui, que a gente pode chamar parâmetro comportamental. Epsilon I, K, lambda, aí a gente tem VI, ANI, V kappa, a lambda. Depois a gente pode colocar a aerodinâmica axiônica, né, que é o termo A, F, I, F igual I. Então, a gente colocar essas coisas aqui. Depois tem uma outra coisa que a gente vai chamar a atenção, que é uma redução de 4 para 3 dimensões, mas em cima de uma outra forma, que a gente chama a forma de Jacob-Triangle, que é muito interessante, né? Essa forma de Jacob-Triangle, ela guarda uma relação com o Jacob-Triangle. Sempre a forma de Jacob-Triangle, ela é sempre definida em dimensões pares. Então, em dimensão 2, vamos dizer, dimensão B, igual, quer dizer, dimensões pares. Então, tá, assim,
Mas, quando a gente passa para a dimensão inferior, né, então dimensões pares. Então, por exemplo, D, vamos dizer que eu tenho uma coisa assim, dimensão 2n. E aí, quando eu passo para a dimensões ímpares, 2n mais 1, menos 1, reduzo de uma dimensão, o que é Chern-Pontryagin aqui nos dá Chern-Simons. Então a gente pode obter, a gente viu que a gente obtém, por exemplo, o termo de Chern-Simons em uma das duas dimensões, da outra vez a gente viu, a gente pega esse termo aqui, por exemplo, né? Então, e aqui a gente vai depois fazer uma outra coisa. Então aqui o termo de Chern-Simons, ele pode ser, o termo de Chern-Simons abeliano, ele sai daqui, o termo de Kerr daqui, quando eu reduzo, dando a componente 3 do vetor um caráter especial de um parâmetro. Já uma outra possibilidade é eu pegar esse termo aqui, essa chamada forma de Chern-Pontryagin, que na verdade é um invariante topológico, que em dimensões pares pode sempre ser escrito assim. Vamos chamar esse Chern-Pontryagin, vamos chamar esse objeto assim, CP, né? Chern-Pontryagin. Ele é uma forma que tem essa estrutura aqui. Mi, epsilon, pega o índice de leve típico, o tensor de leve típico das dimensões pares. Mi1, Mi2, Mi2n. Então eu tenho isso, leve típico, número par de índice. E aí eu contraio com essa estrutura aqui, traço de F Mi1, Mi2, blá, 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 F de Mi, 2n menos 1, 2n. Então eu pego cada par de índices aqui, eu contraio com um F de Mi. E isso aqui vai me levar em 2n menos 1 dimensões, né, ao Chern-Simons. O Chern-Simons não abeliano. Eu até trouxe umas referências hoje para dar para vocês, né? Tem um cara, a gente organizou uma escola aqui de física matemática em 2012, o Maxime Zaxini. Ele veio aqui e na época ele estava fazendo um trabalho que teve bastante relevância em Chern-Simons em 5 dimensões. Né? E aí a gente pode obter Chern-Simons em 5 a partir daqui. E a mesma coisa, Chern-Simons em 3 dimensões a partir da forma de Chern. Quer dizer, essa forma de Chern-Pontryagin, né? Em 1 mais 3, ela é muito simples, né? Ela vai ter essa estrutura, epsilon, mi, kappa, lambda, o traço, estou pegando já o caso de Young-Mills, f, mi, f, kappa, lambda. Podemos até colocar aqui tudo com um chapéuzinho, porque tudo está em 4 dimensões, vai levar no final do dia algo em 3 dimensões que não tem um chapéuzinho. Então, é uma outra possibilidade de obter Chern-Simons, que digamos, é a possibilidade mais formal, mais interessante. Então, aqui só para lembrar, né? E nós tínhamos então pensado assim, o quadro vetor a Mi, né, em 4 dimensões, então ele vai ter as 3 componentes, 0, 1, 2, e a gente selecionou a terceira componente como sendo um escalar, como eu acho que a gente chamou de S, se não me engano. Vou chamar de S. Então a gente tem esse escalar aqui, que é a terceira componente dele. Claro que ao fazer o F de Mi, né, então a gente vai ter F de Mi, a gente vai poder decompor, né? Vamos poder, quer dizer, esse índice aqui, ele pode ser de 0, 1, 2. Quando esse índice aqui for 0, 1, 2, quer dizer, esses dois índices podem ser 0, 1, 2. Então eu posso ganhar F de Mi. Então eu posso pegar esse F de Mi aqui, né, os dois índices em 3 dimensões, 1 mais 2. Então vai ficar dmi a Mi menos dmi a Mi. Então tudo aqui agora é 3 dimensões. Mas agora, um índice pode estar em 3 dimensões e o outro, quer dizer, se é 1 mais 2 e o outro se é a terceira. Posso pegar Mi3 e 3Mi, mas claro que Mi3 e 3Mi são unidades pela simetria, né? E aí isso aqui seria dmi do A3 menos do D3 do A Mi. E aí lembrando que a gente tinha dito, vamos adotar a redução dimensional
onde não haja nenhuma dependência na componente Z. Então, essa componente está morta, então isso aqui vai ficar e como esse cara que eu defini o S com a componente contravariante, então essa componente aqui tem sinal menos, então isso aqui vai ser menos de IS. Então, esse F mini aqui vai me dar esse escalar. Então é claro, quando eu reduzir o termo de Maxwell, né, eu vou ter mini, Mi3, 3Mi, 3Mi. Então esse termo aqui, já. Então, quando a gente reduzir o Maxwell, né, a gente vai ter menos 1/4. Então, na redução, a gente vai ter menos 1/4. Então, a gente ganha o máximo normal. F mini. E aí vamos ter duas vezes, né? Menos 1/2 do F mi3, F mi3. Tá? Esse termo aqui, então, a gente já viu, né? Ele vai ficar 1/2 de dmi S, e esse aqui é menos 1/2, menos dmi S, perdão. Então, no final de tudo, né, esse termo aqui, incorporando o sinal menos, ele me dá um termo típico de escalar, né, dms ao quadrado. Então, a terceira componente, ela começa a ser vista como um escalar que se propaga, né, com um termo canônico, um sinal mais direitinho. E aqui fica o Maxwell 3 dimensões. Esse aqui, se a gente pegar o Chern-Simons, né, Mi, Chern-Simons, o que é o que está aqui, o Mi capa lambda, né, e Mi, a gente vai, bom, como todos os índices são diferentes, sempre o índice vai ter que ser 3. Então, vamos dizer, esse termo aqui, na redução dimensional, né, ele vai dar para nós, né, a redução dimensional, que não é por compactificação, é simplesmente por abandonar, quer dizer, eu estou estudando, na verdade, essa teoria numa região, por exemplo, uma situação, um regime dessa teoria onde não há dependência na terceira componente espacial, em uma das componentes espaciais na terceira. Então, se o índice Mi for 3, vai ficar com epsilon 3, aí vai ficar Mi capa lambda, V3, aí vai ficar Ani V capa a lambda. Mais, aí posso pegar epsilon Mi 3 capa lambda Vmi A3 V capa. Quer dizer, cada vez o índice 3 ele pode estar em cada um dos índices. Então, se o primeiro índice for 3, os outros não podem ser 3. Se o segundo for 3, os outros não podem ser 3. Mais epsilon Mi 3 lambda Vmi Ani V3 lambda. Finalmente, epsilon Mi capa 3, né? Vmi Ani V capa A3. Bom, então, esse termo aqui, se eu disser que esse V3 aqui é um parâmetro, pode ser V3 em cima e embaixo, isso aqui é um parâmetro que eu posso chamar, sei lá, um parâmetro de Mi, ou de M, né, se quiser, que vai estar, na verdade, é o termo tipo de Chern-Simons, né, porque aí esse epsilon 3 de capa lambda, a gente pode pensar assim, isso aqui seria 3, 0, 2, por exemplo. Então, se eu jogar esse índice 3 para cá, isso aqui vai ter, vou adotar a seguinte conversão, epsilon Mi capa 3, eu vou definir como um epsilon de leve típico em 3 dimensões. Por quê? Porque se isso aqui for 0, 1, 2, e depois esse 3 aqui, isso aqui é mais 1. Isso aqui fica 0, 1, 2, isso aqui é mais 1. Então eu vou adotar essa convenção de ligar o leve típico de 4 dimensões com o leve típico de 3 dimensões dessa forma. Então esse aqui é o próprio leve típico, então esse aqui é o termo de Chern-Simons abeliano. Então esse aqui é o Chern-Simons abeliano.
certo? Esse termo aqui vai ser o termo misto, né? Então a gente vai ter aqui, isso aqui é menos S. Então esse termo aqui vai dar um menos S. Então aqui eu tenho um termo e é interessante porque ele vai me dar esse gradiente, por exemplo, supondo que o VB é constante, que o parâmetro V de qualquer outro que já vi seja constante. Então isso aqui vai me dar, eu posso fazer uma integração por partes, colocar isso aqui, então isso aqui vai estar acoplando, né, no campo A com o gradiente desse escalar. Então isso já é um termo misto que, né, que a gente pode definir de alguma forma. Bom, acho que a Miriam tem experiência com esses termos assim, misto, não foi nada, a dinâmica psiônica, quando você pega o campo magnético externo, você mixa, eu acho, são tarefa magnética. Então, um termo desse tipo. Aqui, esse termo é zero por causa da redução dimensional. Não tem derivada 3. E aqui esse termo, na verdade, é basicamente esse termo aqui. Eu vou chamar esse termo aqui de, nós estamos chamando esse termo aqui de menos S. Então, esse termo aqui vai ser menos S. E esse cara aqui, eu vou trazer esse 3 para cá. Quando eu trouxer esse 3 para cá, fica mi, capa, lambda, mi, e capa, lambda, como essa. Aqui eu posso fazer, por exemplo, uma integração por partes, né? Posso jogar essa derivada para cá, para ficar igual a esse termo aqui. Então, quando eu jogar essa derivada para cá, ele vai ficar com sinal mais. Então, vai ficar d capa a mi S. Vai ficar S d capa a mi. E aí, para ficar igual, eu vou chamar o mi de lambda. Né? Por exemplo, eu vou chamar o mi de lambda. E aí, aqui eu tenho esse capa 3 aqui, então fica VMI, PS, D capa lambda. Um sinal mais, porque esse 3 transita para cá, ele dá 2 passos, então esse F aqui continua sendo F e capa lambda. Esse F aqui vai ficar menos F, mi, capa lambda, porque ele é lambda da capa aqui. Então esse termo aqui vai se somar com o primeiro e vai dar um fator 2. Então a gente vai ter esse fator 2 que vai cancelar lá quanto é, vai ter o fator 2 a mais. A gente poderia até colocar. A gente geralmente coloca no meio aqui. Quando a gente define a ação harmônica, a gente geralmente bota no meio, porque ele é quadrático em A. Então a gente coloca o meio aqui. Colocando esse meio aqui, esse 2 automaticamente vai se cancelar. E esse termo aqui vai dar o meio, que vai ser o termo de Chern-Simons correto em 3 dimensões. Então, o que era o fluxo aqui? Ele gera o Chern-Simons e gera um termo novo de mix entre esse escalar, que no caso abeliano, esse escalar é neutro, é um escalar real, porque ele é a terceira componente do ar. Mas no caso não abeliano, esse S vai trazer um mix de cor, né? Então a gente coloca, vamos ver depois que é o Chern-Simons não abeliano em 3 dimensões. Bom, e se eu pegar o termo axiônico, né, que é o termo da Miriam, então a gente vai poder fazer o seguinte. Que aí o áxion vai ter uma mistura desse escalar. E aí a pergunta é, o que é o áxion em 3 dimensões? É o áxion puro ou é uma combinação linear desses termos? Vamos ver isso aqui. Então isso aqui. Vou botar logo o epsilon aqui. Aí vai ficar epsilon, mi, capa, lambda. F de mi, F capa lambda. Esse termo aqui é interessante porque é o ar. Esse termo aqui, isso aqui já é uma forma de Chern-Contriagem abeliana do quarto sônico. Isso aqui é um Chern-Contriagem. Chern-Contriagem bastante. Se eu tinha contrário, tem sempre essa estrutura assim, epsilon, um número par de índices, e aí cada par de índices eu contraio com F mi correspondente. Claro que se eu tiver, por exemplo, em 6 dimensões, eu posso ter o seguinte, F mi, capa, lambda, ou sigma, se eu tiver em 6 dimensões. E aí eu vou colocar esse meu termo aqui, F mi, F capa, lambda, F ou sigma. E aí, a partir daqui, a gente vai gerar o que é Chern-Simons em 5 dimensões. Então, é sempre fácil essa relação de Chern-Contriagem e Chern-Simons. Bom, então, vamos trabalhar um pouquinho com o termo axiônico. E aí, de novo, a mesma história. Esse epsilon aqui tem que ter todos os índices diferentes. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, às vezes, a gente, quando faz a redução dimensional,
Porque justamente o papel da redução dimensional, ele ficou muito claro quando se começou a estudar as supersimetrias estendidas em 4 dimensões. N igual a 1. Então você tem lá o campo de Gauge e o Gaudiano. Tem o escalar, João Paulo pode falar por mim, e o Fermi parceiro. Agora, quando eu falo de N igual a 2, eu já tenho, saúde, 2 Gaudianos. Quando eu falo de N igual a 4, Young Mills, eu tenho 4 Fermis de Gauge acompanhando um único pós de Gauge de Young Mills. E aí a pergunta é, como é que esses campos vão proliferando? Eu tenho 6 escalares complexos. Então você começa a ver que a redução dimensional, quando você sai de uma dimensão mais alta para mais baixa, os espinores, eles dão a luz a muitos outros espinores, eles se reproduzem, e os vetores também vão gerando escalares. E aí você pode dizer, mas esses escalares eu posso usar para modelar algum sistema? Não. Se não precisar para nada, se ele fosse o tempo, se era ele, é o que a gente fala de redução dimensional com truncamento. Né? Então, na tese do Álvaro Nogueira, quando ele fez o doutorado, né, a gente trabalhou muito isso, a gente precisava gerar uma seleção de Mills em 3 dimensões, e aí ficavam algumas coisas supérfluas das 4. Em alguns casos a gente fez truncamento, em outros não. Redução dimensional com truncamento. O truncamento significa o seguinte: matar por decreto, né, por pena de morte, algumas componentes. Agora, é claro, sem quebrar a simetria de Gauge. Então, por exemplo, também não é a pena de morte, não vai jogada assim ao acaso, ela pode matar, mas desde que não mate a simetria de Gauge, não pode matar junto a simetria de Gauge. Né? Então, a redução dimensional com truncamento, por exemplo, eu poderia pegar essa terceira componente e dizer, não me interessa, porque para a eletrodinâmica em 2 dimensões, a eletrodinâmica de Maxwell, Chern-Simons em 2 dimensões, ela não tem nenhum escalar, né? Maxwell, Chern-Simons, porque a eletrodinâmica de Maxwell em 3 dimensões é menos 1/4 de F em ao quadrado, mais o meio de M, Epsilon e kappa, ali, deriva, que é chamado abeliano. Então, quer dizer, em nenhum momento apareceu um escalar aí. Então, ou seja, eu ganhei o Chern-Simons, né, como a gente viu, ganho o Chern-Simons lá do Carol Field de aqui, mas truncamos o S. E aí você gera uma eletrodinâmica sem escalar. Agora, você gera essa eletrodinâmica com escalar. Eletrodinâmica em 3 dimensões, você sabe que hoje em dia tem muitas aplicações de matéria condensada. Há um interesse grande de estudar a eletrodinâmica de matéria Chern-Simons em matéria condensada, em conexão com supercondutores, em conexão com materiais topológicos também. E aí, esse escalar, ele pode servir para alguma coisa ou não. No caso do grafeno, né, a gente viu em trabalhos anteriores, 20 anos atrás, mas em 2004, o Álvaro Nogueira também, o Everton Portugal, o Marco Antônio de Andrade, que também foi daqui, que é professor da UERJ de Resende, a gente desenvolveu 2 trabalhos em que a gente aproveitou esse escalar para a eletrodinâmica planar. E aí esse escalar, segundo um trabalho do Jacqui, aí a gente se inspirou num trabalho do Jacqui, que introduzia um escalar importante, né, que é o chamado escalar de Kekulé, na formulação do grafeno, para poder descrever a não completa planaridade da folha. Né? O material é bidimensional, mas ele não precisa ser completamente planar, ele pode ter ondulações, né? Ele pode ser uma espécie de uma curva. Né? E aí esse escalar pode modelar essa curva. Então foi interessante, em alguns casos, a gente adotar uma eletrodinâmica com esse escalar. Mas assim, no caso da eletrodinâmica propriamente dita, né, de baixo de Chern-Simons, eu abandono esse escalar, eu mato esse escalar, certo? A mesma coisa a gente vai poder ver quando a gente fizer a eletrodinâmica, né? Vou pegar um Fermi em 4 dimensões, dependendo, vamos botar qual é a álgebra de Griffith ou a representação das matrizes gama. O meu Fermi em 4 dimensões ele tem 4 componentes, então eu posso agrupar ele assim: um Fermi com Si e um Fermi, vamos dizer, Si. Então eu tenho 2 componentes aqui, mas claro, o total é esse espidor, é o espidor do grupo de Lorentz, uma representação, né, meio 0 mais 0 meio, do grupo de Lorentz, está tudo aqui. Eu posso construir uma álgebra de Griffith, vamos fazer isso, suficientemente preparada, né, já adequada, para que quando eu desça para 3 dimensões, esse Fermi se desacople desse completamente. Quando eu fizer uma rotação no plano, esse Fermi vai sentir separadamente, são 2 representações irredutíveis, eu vou querer quebrar.
por exemplo, a representação meio zero mais 0,5, né? Essa representação aqui está no grupo SO13. Eu vou querer quebrar isso aqui em duas representações, né, irredutíveis, né? Vou querer quebrar isso aqui em 1/2, quer dizer, aí, claro, 1/2 mais outra 1/2, que são separadas, né, de SO12. Então, eu vou querer gerar dois termos. Então, quando eu reduzir o campo do elétron de 4 dimensões, eu vou produzir dois campos fermiônicos na eletrodinâmica. Mas a eletrodinâmica propriamente dita, não tem só uma do grafeno. Por exemplo, no grafeno, a gente tem as duas redes. Tem o chamado férmio da rede A e o férmio da rede B. Então, isso pode servir para o grafeno. Eu levar esses dois férmions aqui separadamente, então são duas representações. Dependendo da álgebra de Clifford, claro, vai depender de como eu vou organizar as minhas matrizes gama na hora de fazer a redução, por causa do gama mi e mi, né? Então, eu vou organizar a minha redução de tal maneira que o grupo de rotações não vai tocar não vai misturar componentes daqui com daqui. Claro, por exemplo, vou pegar a representação de Dirac. Tá? Vou pegar a álgebra de Clifford 4 dimensões. 0, 1, 0, 0, menos 1. E aí a gente tem aqui 0, sigma x, 0, sigma, menos sigma, 0. Essa é a representação de Dirac, né? Então, quando a gente faz uma rotação no plano, quer dizer, se eu fizer uma rotação no plano xy, a rotação no plano xy é o comutador de gama 1, que é a gama x, né, com a gama 2, que é a gama y. Então, essa representação aqui está me dando o produto dessas duas matrizes, está na diagonal. Mas quando eu fizer uma transformação de Lorentz que envolva custo, eu vou ter um produto, gama 0, gama 1, ele não vai ser diagonal, ele vai ser fora do diagonal, ele vai misturar essas duas componentes. Então, essas duas componentes, elas não são irredutíveis do ponto de vista do grupo de Lorentz em 3 dimensões, porque uma transformação de Lorentz genérica mistura esse cara, né, com esse cara aqui. Agora, se eu pegar uma representação tal, que as matrizes gama sejam todas, vamos dizer, tipo diagonal, se eu pegar essa matriz gama, por exemplo, sigma y, 0, 0 menos sigma y. Sigma y ao quadrado é 1, então eu vou adotar isso aqui como meu gama 0. Aí eu vou adotar o meu gama 1 como sendo i sigma x, 0 menos i sigma x. É puramente imaginária essa representação, puramente imaginária, isso aqui é puramente imaginário. O quadrado dessa matriz aqui é menos 1, por causa do i. Aí se eu pegar a outra matriz, então, que é gama 0, gama 1, vou pegar a gama 2 como sendo i sigma z, 0 menos i sigma z. Então, primeiro, quadrado 1, quadrado menos 1, quadrado menos 1. Anticomuta e anticomuta. As três matrizes anticomutam. Está faltando fechar só com gama 3. Eu tenho que pegar uma matriz que tenha quadrado igual a menos 1 e que anticomute com essa. Então, a gente pega essa matriz aqui, 0, i vezes a identidade, 0. Essa matriz tem quadrado menos 1, beleza. Mas essa matriz, devido a essa forma, ela anticomuta com todas as outras. Então, eu tenho uma representação aqui do grupo de Lorentz, tal que, quando eu fizer qualquer transformação entre 0 e 2, qualquer transformação de Lorentz de S em 2, vai envolver o comutador dessas três. Mas esses comutadores são sempre diagonais. Estou multiplicando duas matrizes ordem da água. Então, por transformação de Lorentz em 3 dimensões, esse cara não vai sentir esse. E aí isso é uma representação intuitiva. Então a gente consegue, usando essa representação, que na verdade é uma representação interessante, porque ela é puramente imaginária. Então, isso aqui é a representação de Majorana das matrizes gama em 4 dimensões. E aí ela me dá automaticamente a representação de Majorana das matrizes gama em 3 dimensões e me desacopla. Do ponto de vista das transformações de Lorentz, esses dois caras ficam completamente independentes. Tá? Então isso. Agora, claro que em 4 dimensões eles não são independentes, porque comutadores, né? Se eu fizer uma computação no plano XZ, essas matrizes vão se misturar. E aí essas matrizes aqui vão dar errado. E aí eu vou misturar todo mundo. Mas assim, a gente vai trabalhar isso em mais detalhe na próxima aula, porque isso vai ser importante na redução de Young e de 10 para 4 dimensões, que vai dar o seu teorema de Lewis igual a 4, e aí tem toda uma discussão de como encaixar as álgebras de Clifford em dimensões mais altas, colocar as álgebras de Clifford de dimensão mais baixa dentro das álgebras de Clifford de dimensão mais alta. Então, só para chamar a atenção, que, por exemplo, quando eu reduzir, no caso do grafeno, por exemplo, né,
a gente reduz, mandando essas duas componentes para duas dimensões espaciais, né? Para 1 mais 2. Por quê? Porque eu quero descrever a minha representação fermiônica, ela é dupla. A mesma coisa acontece quando se fala de supercondutividade, né? Os modelos planares para descrever supercondutividade raio de si. Por quê? Se eu colocar o termo de massa de Dirac, M, psi barra psi, esse termo ele é invariante por paridade em 4 dimensões. Mas em 3 dimensões, quer dizer, a representação, a transformação de paridade, ela depende muito da dimensão. Acho que eu já tinha falado aqui para vocês. Em 3 dimensões, né, 4, 1 mais 3, x vai em menos x. Então isso é uma transformação de paridade determinante em menos 1. Mas em 2 dimensões, né, se eu fizer x que vai em menos x, eu vou ter menos 1, isso é a transformação de paridade. Este tempo invariante, leva x de menos x e y menos y. Você tem determinante 1. Então, isso aqui não é uma transformação externa, ela pode ser continuamente ligada à identidade. Então, essa transformação que leva x e menos x é uma rotação de π, não é uma transformação de paridade. Então, a paridade ela vai ter que levar x e x e y menos y, ou vice-versa. Eu tenho que mudar só uma coordenada. E isso muda aí eu vou olhar quem é a paridade no espaço na algebra, no setor distribucional. Então, quando eu vou implementar a matriz gama, que faz o papel da paridade, psi igual a uma certa matriz T no espaço distribucional, psi. Então, essa matriz, ela vai ter que satisfazer essa condição. X vai em x e y vai em menos y. Essa matriz vai trazer essa informação. E aí, quando ela trouxer essa informação, o termo de massa em 1 mais 2, ele quebra a paridade. Então, se você quiser descrever um supercondutor raio de si, uma teoria de uma QED planar, você paga o preço de perder a transformação, de perder a simetria de paridade da interação eletromagnética. Para recuperar a simetria de paridade, o que se faz, é colocar a representação fermiônica de 3 dimensões como sendo dobrada. Você bota 2 termos, 5 e 2. E aí você recupera, já vou lá, transformação de paridade, aceitando o sinal que a matriz de massa vai misturar. Então, a gente precisa, às vezes, das duas componentes chegarem em 3 dimensões. Mas se a gente pegar QED pura em 3 dimensões, se eu quiser só acrescentar, já vou lá, tá, Felipe? Se eu quiser acrescentar aqui só o setor fermiônico, então eu vou dar psi barra, gama bi, tudo 1 mais 2, né? Então eu só tenho um ferro tridimensional, um ferro tradicional de Dirac em 2 dimensões. E aí eu posso, por exemplo, truncar isso aqui. Então eu reduzo o férmio, tirando a parte inferior dele, ou a parte superior. Eu reduzo o férmio, eu trunco. Né? Então determino que uma das componentes estritoriais, um dos distribuidores, seja nulo. Agora, como eu falei, se eu quiser isso aqui quebra a paridade, se o férmio tiver massa. Então se eu tiver o termo M, psi barra psi, ele vai quebrar. Inclusive também já tem na literatura, já se mostrou que se eu começar com um férmio massivo sem Chern-Simons, a correção ao núcleo, ela gera o Chern-Simons. Por quê? Porque o férmio massivo quebra a paridade e o Chern-Simons também quebra a paridade. Então, você pode gerar o termo de Chern-Simons com uma correção em primeira ordem a partir de um termo de massa fermiônica e vice-versa. Se eu partir do termo de Chern-Simons, eu posso gerar o termo de massa do férmio a partir desse artificial fermiônico. Então, vou lá, tem o Felipe Guedes e o Felipe Pico. Fala aí. Não, primeiro os pupilos. Todos mestres. Não, é porque eu estou com uma coisa do grafeno na cabeça desse modelo pessoal. Porque você está falando ali que você tem esses 2 portadores, né? Um para cada subrede. No caso, esse modelo que eu conheço, vocês têm 2 famílias de férmions, um para cada subrede. Mas isso então acontece por causa dos sístolos azados. Porque no caso, quando você. Mas aí já falando da questão que você falou daquele escalar de Euclides, né? Eu preciso. Quando que eu preciso levar isso em consideração? Aí você pode dizer assim, não, você faz supor que o teu desvio da planaridade é muito pequeno, você trunca os canais de Euclides. Mas se você disser que você tem uma amostra que ela tem uma certa curvatura, quer dizer, a amostra não é exatamente um plano, né? Sim. Ela pode ser uma superfície, assim, ela pode ter uma curvatura, né? Então, o escalar de Euclides pode ser importante. Mas aí é uma questão experimental, você tem que ponto.
você consegue ter planaridade assim, uma boa consciência. Então, é porque eu fiz um estudo, só que eu botei um tipo de curvatura como se fosse uma gaussiana assim, de curso. Ah, entendi. E aí. Mas você botou a curvatura à parte ou você colocou através de um campo escalar que tinha essa configuração? Não, coloquei mesmo Geometricamente. Entendi. Você apurou E a eu geometria. não levei em consideração essa escalada. Dá uma olhada para ver se faz sentido. Porque aí, no caso, cada família daqueles férreos, eles vão olhar, eles vão sentir essa curvatura Bom, diferente. pode ser, você pode colocar Sentem diferente. você pode colocar constante acompanhamento diferente. Professor, O que eu ia te perguntar, cara, é que você falou se você tem um termo de Dirac massivo, então você consegue gerar um termo de Chern-Simons por correção quântica. E até uma coisa que o pessoal fala de está gerando uma anomalia, de certa forma, de paridade, mas na verdade não é, porque o termo de massa já quebrava a paridade. Mas se você não tiver um termo de massa, se você tiver férmions sem massa, você ainda assim consegue gerar esse termo de Chern-Simons? Não. Aí não, né? Eu até trouxe a referência aqui, eu trouxe uma referência muito legal do Coleman, do professor Coleman e do Hill, que é aqui. O que o Coleman e o Hill mostram nesse paper de 85, eu lembro desse ano ele estava na escola, o Coleman ia Trieste nos anos ímpares, né? Então ele foi em 81, foi em 83, o Coleman era uma figura excepcional. Ele era um grande nome, um dos grandes nomes da teoria de campo, e era uma pessoa assim, ele era muito irônico, né? E essa aula a gente ria mais do que outra coisa. Ele fazia muita piada engraçada, ele se lembra muito bem do discurso dele, ele é um grande mestre, um grande pedagogo, um grande professor. E o Coleman e o Hill fizeram isso, sempre que ele ia, ele levava um estudante que ele elegia, né? Ao invés de em 83 ele levou um egípcio que trabalhava com ele e trabalhava com sólidos, e depois ele levou o Hill lá com ele. Então esse trabalho aqui chama-se No More, explicar o que é. Esse trabalho vale a pena a gente ler uma vez na vida, é um trabalho muito instrutivo. No More Corrections. Por que eu estou fazendo esse trabalho? Tem tudo a ver com essa correção quântica aqui. No More Corrections, topológico. Topológico master, que é o Chern-Simons, né? Topológico master é Coleman, Sidney Coleman e o Hill. O professor Coleman, em 81, como foram os 50 anos dos monopólios magnéticos, né? 50 anos do monopólio de Dirac, o Salão convidou ele para a escola e ele foi dar aulas para a gente, e ele trabalhou também, não sei se você já teve essa experiência na rede dele, Magnetic Monopoles 50 Years Later. É um trabalho dele que tem na rede Coleman, de 1981. Ele faz uma revisão dos 50 anos, né, dos monopólios magnéticos. E aí ele fez um monte de piada para não descobrir o monopólio. A aula dele era. Eu lembro que ele brincava muito assim, nessa aula, né, dos monopólios, ele falou, no país da arte, no país de Galileu, no país de Leonardo da Vinci, de Rafael, de Leonardo, como pode um quadro não ter um apagador bonito? Não, na verdade, essas espumas assim para apagar. Tinha que ter isso é antiestético, isso não faz sentido na Terra. A gente lembra do professor Paulo sempre pelas piadinhas. Esse trabalho aqui está publicado no Physics Reference 159B de 85. 189. E a gente gostava quando ele ia de Trieste, que sempre levava o bacon fresco dele. O Whitney também. O Whitney, quando foi em 81, levou o bacon quando ele disseminou a supersimetria nos Estados Unidos, em 81. Depois, em 83, foi um monte de muitos sólidos. O Whitney levou coisas sólidos em física nuclear, por exemplo. Né? Em 85, o Whitney já levou cópias. O Whitney foi com o Gross, não o professor Gross também foi. E foi uma escola de verão toda em cima de cópias. Essa escola de verão que vocês vão agora, eram essas escolas de verão. Quem vai esse ano de estrela? Tem alguma estrela? Você não lembra, não? Tem um monte assim, não. João famoso, não. Né? A gente mostra isso. Depois você mostra isso. Porque sempre, na época do salão, sempre convidava o grande estrela. Então, como 85 foi o ano das costas, né, da evolução das costas, ele levou todo esse pessoal. Martínez, o Item, levou também o Gross, o Gross deu 5 aulas muito legais sobre teoria de cordas.
cara sempre workshop de treinamento, ou você quer levar uma coisa nova, né? Coisa que está de moda. Bom, então, o que esse paper do Coleman Hill fala? Eles mostram o seguinte, que o termo de Chern-Simons, se a gente começar com o termo de Chern-Simons a tri-level, ele não vai receber correções quânticas, ou seja, não há renormalização, não há nenhum contrapelo, você não gera nenhum infinito, né? Você não gera nenhuma contribuição infinita a esses termos aqui. O valor do tri-level é o valor que permanece com as correções quânticas incluídas. Por isso que ele fala no more correction, quer dizer, nenhuma renormalização ou nenhuma correção quântica ao termo de massa. O termo de massa de Chern-Simons ele é livre, como é o teorema de não renormalização, como acontece em supersimetria, né, também, que a gente não renormaliza as massas, né, de não renormalização, por exemplo, do potencial de verso líquido, né, os termos de verso líquido. Então, são os chamados teoremas de não renormalização. Então, só para lembrar, então, como o Pico falou, se eu começar com a massa de Dirac, eu gero Chern-Simons. Se eu começar com o Chern-Simons, eu gero a massa de Dirac. Agora, se eu começar com a massa de Dirac, eu gero o Chern-Simons, mas depois que eu gerar o Chern-Simons, eu vou ter uma correção quântica a esse tempo. Então, esse trabalho aqui é interessante, porque ele vai nesse sentido de mostrar um teorema de não renormalização. Porque eu perguntei isso porque, além da questão da simetria de paridade, né, que se você tem um termo tri-level, você já está começando um ponto de partida que não tem essa simetria. Exatamente. Então não tem nada para proteger esse termo de aparecer. Mas além disso também, você não tem escala de massa também, a menos da constante de acoplamento. Isso, a constante de acoplamento tem dimensão de massa meio. Mas então, em 3 dimensões. Não precisaria de uma outra escala de massa, já tem a que vem da própria acoplamento. Exatamente. E é isso que dá, por exemplo, a massa de Schrödinger em 2 dimensões. Porque quando você faz QE em 2 dimensões, você tem FMI e FMI. Então você tem, no fundo, DA. Então, como o teu lagrangiano é de massa ao quadrado, aqui já tem massa ao quadrado, o campo A ele não tem dimensão de massa. Então, a dimensão de massa dele é 0. Mas aí quando você pega o acoplamento, né, psi barrado, gama mi, psi, ali, 1 mais 1, você quer a de 1 mais 1, que é um modelo de Schrödinger, né? 1 mais 1. Então você está em 2 dimensões, esse cara aqui é adimensional. Esse cara aqui tem dimensão meio, então fica meio. Então esse cara aqui tem dimensão de massa. Então a constante de acoplamento tem dimensão de massa. Então você tem um parâmetro de massa que pode gerar a massa. Então que dá aquela famosa anomalia. Tá certo. Professor, Olha, rapidinho, só mais uma dúvida. Ainda pensando no modelo lá do pessoal de pessoas, eles têm um modelo que tem paridade preservada, só que essa paridade, eu acho que eles colocam um outro campozinho de gauge. Isso. Eles colocam campo como estatístico. Então, mas esse cara, ele também contribui para, ele faz com que essa paridade seja restaurada. Porque aí o termo lá fica misto. Exato. Com azinho, tem diagrama de matriz. Então esse campo ele é colocado justamente porque lá eles estão trabalhando com ferro de massa nula. Eu lembro que a Lojol começou a fazer essas coisas aqui. A parte dessa doutorado de Paulo, né? Foi justamente. O Edison. Eu sei qual da apresentação do Edison. Essa é. Eu nunca entendi por que ele colocava esse azul. Tipo assim, qual o motivo? Não, então, em relação a isso, eu sei responder. Você trabalhou nisso, né? Acho que ia fazer um trabalho com o Edson com isso. No trabalho do Hagen, quando ele tenta falar da preservação de paridade em termos de Chern-Simons, você tem 2 opções. Ou você coloca 2 campos de gauge com 2 termos de Chern-Simons separados, mas com sinais opostos, ou você coloca um termo de Chern-Simons misto misturando os 2. A razão para incluir esse termo é preservar a paridade. Sem incluir um bóson extra, você não consegue preservar a paridade. Então, por isso que eles colocam. O Hagen mostrou, acho que, sei lá, na década de 80 também, se eu não me engano, que era a única forma que você tinha de preservar. Os trabalhos lá que a gente tinha na década de 90, o Nick Marcos, né? Ele fez uma série. O Marcos fez uma série de trabalhos, tem trabalho muito interessante sobre supercondutores, teoria planar para supercondutividade. O Marcos insiste nessa coisa também. O campo estatístico está acoplado com o campo de gauge para poder restaurar a paridade. Você fala, não temos nenhum exemplo, nenhuma amostra que demonstre quebra de paridade na alteração
misturar a quantidade. Tá? E para você acertar a situação com os termos, você coloca uma família de dois termos. Bom, vamos olhar um termo então de, esse é o termo que já sabemos, né? Não, axioma. Então, eu posso ter o índice Mi 3 aqui. Tá? 3 Mi capa lambda, A, F. 3 Mi, F capa lambda. Depois o 3 pode caminhar para o segundo índice. Mi, 3, bom, vai ser basicamente a mesma coisa, né? Vai ficar 3 Mi e Mi 3, né? Vou pegar o mais próximo aqui, vai ficar Mi, Mi, 3 lambda, e vai ser a mesma coisa, A, Mi, Mi, 3 lambda, que é só nomear índices, né? E depois, se eu tiver o índice para trás, então eu vou ter epsilon, Mi, Mi, capa, 3, tá? F, Mi, no fundo vai ficar tudo igual, né? Renomeando índices, vai ficar tudo igual. Então, basicamente, esse termo axiômico, ele vai dar para a gente, vão sobrar os 3 índices do epsilon, de 1 às 2 dimensões, o campo do epsilon está aqui, então vai aparecer sempre, aqui vai ter D3 a Mi, que é 0, menos dmi do A3, que é o dmi do S. Então a gente vai ter praticamente uma derivada do S e vai ter depois o F, chegou aqui de F capa lambda, né? E aí vai ter aqui o F capa lambda, que é o dual, né? Então eu posso até colocar aqui o F tilde I, por exemplo, né? Então vai sobrar um termo desse tipo também, que é um termo que vai misturar o axon com o S, então a gente vai ter esse termo público aqui de interação e com o dual. Então essa seria a forma, ou seja, tridimensional da eletrodinâmica axiômica, certo? Então, é o campo S, então, ele passa a interagir. Então, na presença de um campo externo, posso estar aqui, isso aqui é o setor eletromagnético, é o dual, né? Quer dizer, o F dual 0 é o campo magnético escalar de 3 dimensões. E o F dual I faz o papel do campo elétrico, né? Então, em presença de um campo magnético externo, isso aqui vai poder dar uma interação do ácido com o escalar e vem daquela redução dimensional. Então, quer dizer, reduzir, fazer a redução dimensional é simples. A gente só criar essas 3 dimensões e depois ver o que o modelo tridimensional tem de interessante. Trunco alguma coisa, não trunco, né? Então, se eu quiser, eu nunca vi na literatura, pode ser que exista uma discussão de uma eletrodinâmica axiômica em 3 dimensões. Mas é uma coisa que a gente pode observar a partir de 4 dimensões e ver quais são propriedades interessantes. O que poderia ser o ácido em conexão com esse escalar? Por exemplo, poderia aparecer, será que o ácido poderia vir a fazer o papel do escalar de Kekulé, no caso do grafeno? Pergunta, não sei a resposta, pergunta, né? Então, é uma coisa que pode ser averiguada como uma pequena tarefa, né? Muito bem, primeiro passo, né? Vamos olhar agora, como obter o termo de Chern-Simons, não por redução dimensional, que era o fluxo de aqui, mas a partir, né, da forma de Chern apropriada. Então, se nós pegarmos, né, então pegar o caso abeliano, né, Chern apropriado abeliano. Quarto, mais 31 mais 3, né? Então a gente tem epsilon, Mi, capa lambda, F Mi, F capa lambda. Lembrando que isso tudo está dentro de uma ação, né? Se a gente pegar esse termo aqui dentro de uma ação, 4 dimensões é o F fictível. Nós sabemos que esse termo é uma derivada, né? Se eu usar aqui, eu posso sempre, isso aqui é V capa lambda menos V lambda capa. Como tem aqui, vai ter um fator 2, eu posso reduzir esse termo aqui a nada mais, nada menos do que isso. Eu posso pegar isso aqui e dizer isso aqui, chamar isso aqui de dmi a mi, colocando, claro, no fator 2, a 2 vezes dmi a mi vezes isso aqui. E aí eu faço a integração por partes. Quando eu jogar o mi para cá, vou fazer a integração por parte dentro da ação, eu vou estar gerando a identidade de Bianchi. Mi F capa lambda contra ele, que dá 0. Então, usando a identidade de Bianchi, integração por parte da identidade de Bianchi, eu posso mostrar que esse termo nada mais é do que isso. Dmi de epsilon mi capa lambda a mi
dk. Não. Isso ainda em 4 dimensões. A gente já está vendo o Chern-Simons nascer aqui. Agora, isso está dentro de uma ação. Então eu uso o teorema de Gauss no espaço luminoso. Então isso aqui vai dar o fluxo infinito de dmi, né? Isso vai dar o fluxo infinito desse vetor aqui. O elemento de área vezes o vetor, né? Normal, né? E aqui, o mi, e aqui o epsilon mi, epsilon mi, está falando a mi, bom, então, o que é a superfície? Então, isso aqui é um termo superfície no espaço quadridimensional. Mas a superfície que delimita um espaço quadridimensional é um espaço tridimensional. Então, na verdade, né, esse termo aqui, ele vai se reduzir, esse núcleo aqui, ele está em 3 dimensões. Então, eu posso dizer que isso aqui, eu trago esse cara aqui como sendo epsilon, tiro esse mi aqui, mi, capa lambda, aí, dk a lambda. Então, esse termo de Chern-Simons, abeliano, ele sai naturalmente dessa forma de Chern. Claro, agora eu poderia perguntar o que é o Chern-Simons não abeliano? Como eu construo o Chern-Simons não abeliano? Eu dei como exercício lá para o Gustavo Levi, ele fazer isso usando o método de Ner. Ele já fez, basicamente gerou a mesma coisa. Mas a gente vai gerar de novo, então você pode usar o método de Ner, né, que vai tirando os correntes, vai para o campo de rede e gera a teoria não linear. Você ganha o seguinte de Yang-Mills. Então, vamos dizer assim, o Lagrangiano, né, o Chern-Simons e Yang-Mills vai ter aquela constante aqui, vamos usar uma constante kappa, e aí vai ser o traço de epsilon mi kappa. Põe em 3 dimensões, são mais 3, tá? A mi, aí, traço, que os campos de Gauss são de álgebra válida, né? Então, traço de ami, dmi, a kappa, que é o caso abeliano. E aí é que aparece mais 2/3 ami, interessante é que não aparece quadrivértice, aparece trivértice, né? Então aqui a gente tem esse trivértice, e aí, claro, lembrando que esses amis aqui são matrizes, né? Então isso aqui tudo são matrizes ami A, gerador de A. Por SO2, SO3 não importa. Deixa o gerador do grupo SON, mas aparece esse fator 2/3 aí, e aparece esse termo de Chern. Como ele aparece? É só olhar a forma de Chern com triângulo não abeliano, colocar um traço aqui. Perfeito. Quando a gente coloca o traço aqui, já aparece aqui. Claro que agora a coisa não vai ser tão simples, porque lembrando, né, que ou eu posso escrever com traço, ou eu posso escrever F linear, F linear. F falando, tá? Então coloquei já sobre o traço de geradores, tá? Delta T, tá? Isso que a gente faz. Agora, quem é F linear? F linear é dmi aliar menos dmi aliar menos g aliar FABC, constante de estrutura. Tá aqui. Então esse é o F linear. E depois tudo para 4 dimensões. E a mesma coisa com F capa única. Agora, esses caras aqui estão contraídos com esse epsilon. Então, para efeito dessa contração, eu posso eliminar essa parte, isso aqui é antissimétrico em I, e isso aqui, por causa da constante de estrutura, também é antissimétrico em I. Então, isso aqui vai dar um fator 2, eu posso simplesmente escrever 2 dmi aliar, né, escrever isso aqui,
menos, né, isso aqui. G, F, A, B, C, I, E, C. Então, por causa do F, eu reduzo assim. Faço a mesma coisa para o F. Então, eu vou ter, quando eu fazer o produto, eu vou ter TA, um outro TA aqui. Aí eu vou ter o TA com aquele termo só em AA, esse termo em AA com o termo em A e depois um termo com 4 A's. Todos esses A's aqui. E aí, esse termo aqui, como eu vou ter o epsilon, mi e kappa lambda, ele vai obrigar a um desses índices aqui ser 3. E aí eu faço o truncamento. Eu posso fazer um truncamento e colocar o A3A igual a 0. E aí eu trunco, e aí eu vou ficar com 3 termos apenas. Esse DA daqui interagindo, vamos dizer, acoplado com o DA daqui, esse DA acoplado com o AA daqui, e vice-versa, esse AA daqui acoplado com o DA daqui. O termo 4A vai desaparecer porque eu tenho epsilon, mi, kappa, lambda, tudo em 4 dimensões. Então, um desses índices vai ser 3. Então, esse termo, que seria quarto de cunhar, ele vai ter que trazer uma 3, aí eu tudo, né? Para poder só obter DMUs puros, sem escalar. Se eu não truncar, vai aparecer um termo novo. E aí, ao fazer essa brincadeira aí, eu vou ter esse DA. O DA vai gerar exatamente esse termo. E vou ter esse termo aqui, vai aparecer 2 vezes. Esse DA com o AA daqui e o AA daqui com o DA que tem aqui. Vai aparecer 2 vezes. E vai ficar no final um termo assim, epsilon mi kappa 2 vezes, né? E aí vamos ter ami traço de ami kappa. Só que, devido às propriedades cíclicas do traço, e esse epsilon aqui, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a componente completamente antissimétrica desse traço. Pura teoriazinha de grupo. Isso aqui vai dar um fator 1/3. Porque senão, esse termo aqui estaria contando 3 vezes. Eu teria epsilon 0 e j pelo traço. A0, AI, AJ. Eu imaginando todo mundo dentro da matriz, como mais contrário. Aí depois 0, epsilon I, 0, J, AI, A0, AJ. Depois o termo epsilon IJ0, AI, AJ, A0. E aí, olhando esse termo aqui, eu posso reduzir todo mundo a epsilon 0 e J. Então esse aqui é epsilon 0 e J, esse aqui é menos epsilon 0 e J. E esse aqui é o fatório, isso aqui. E aí, usando as propriedades, aí trocando o índice aqui, J aí, eu vou ter propriedade do traço 0 e J, e J0, J0 I. Então, esse termo aqui, esse fator 3 aqui, ele está reduzindo a multiplicidade desse termo. Então, esse fator 3 aqui, ele aparece por causa dessa contração, desse traço aqui, ter as propriedades cíclicas, mas eu tenho que tirar a parte completamente antissimétrica desse traço. E isso me dá esse fator 3 aqui, no texto. Então, a gente gera o Chern-Simons Noetheriano a partir do triângulo, do triângulo triângulo em 4 dimensões. Simplesmente fazendo a mesma coisa, né? Quer dizer, fazendo uma redução ou truncamento, né? Porque aí depois eu vou querer sempre pegar sempre uma componente aqui 3. Quer dizer, vou pegar esse cara aqui, quando eu pegar a componente 3, que vai atuar aqui, o índice 3, atuar aqui, ele vai zerar. Então a gente fica com esse. Agora, eu posso não truncar. Então, não tem, pode ser que tenha na literatura, mas francamente eu nem procurei, nem sei se tem o Chern-Simons não abeliano vindo, né? Quer dizer, isso aqui não foi truncamento, o truncamento foi só na hora do vértice, mas se a gente pode introduzir, quer dizer, a presença do escalar, né? Do escalar de Gauge, né? Do escalar de Gauge, o Chern-Simons não abeliano, o Chern-Simons isso aí é uma coisa que a gente pode verificar. Ou eu posso fazer a redução dimensional, que não é o que eu estou fazendo, ou posso fazer esse termo aqui do Chern-Simons. Porque olhando aqui, né, epsilon mi kappa lambda, né, e aí aqui eu vou ter, vamos dizer, o F mini A, F mini A, isso, né, F kappa lambda, isso, é o traço, né. Então, eu aqui, né, vou poder
fazer aquela mesma história. Vou poder demi ali, vou poder deixar, não vou truncar o índice 3, vou deixar o índice 3. Então vão aparecer termos em derivada do SA. E aí isso aqui poderia fazer uma outra tintura que eu não sei se tem alguma aplicação no Tiansapis em 3 dimensões. E paralelamente a isso, a gente pode imediatamente copiar o Tiansapis gravitacional em 3 dimensões. Porque se a gente quiser pegar o Tiansapis da gravitação, está aqui, constante aqui, né? Mas aí a gente vai ter quem é que faz o papel do field strength? Porque isso aqui na verdade é o field strength, né? A menos do fator que eu posso colocar isso aqui no meio de DI a K menos DK para NI. Então, posso colocar isso aqui como sendo ligado ao AF, né? Ao epsilon AF, a menos desse fator 2. Então eu vou ter quem é o campo de gauge, nós já lembramos lá. Quem é o campo de gauge da gravitação? É a conexão de spin. Tem esses índices aqui, eles se metem no grupo de rotações, né? Quer dizer, seria no SO12, né? Seria o espaço-tempo planar, o espaço-tempo com o seu espaço tangente planar. Então, vai ser a curvatura, eu teria tempo para acoplar a curvatura R, μ, AB, né? Isso com a conexão de tempo. Acho que é só isso. O field strength é a curvatura. Então, há duas formas, R, μ, AB. Isso. Contraído aqui com o ômega, também o ômega AB, claro. Sou de curvatura, tem dois, eu acho que eu vou marcar R, μ, AB. A convecção de spin aparece, e aqui vai aparecer o termo que vai ser mais 2/3 de ômega mi, A, B, ômega mi, B, C, ômega K. Lá tem o epsilon na frente, eu esqueci, CA. Olha isso aqui. Então tem o epsilon. E aí aqui a gente vai ter R, Mi, vamos dizer assim, Mi lambda, R, Mi, A, B, é isso mesmo, ômega, K, porque eu vou contrair os dois índices de ângulo, eu vou fazer o traço, e aí o F vai estar contraído com a curvatura, que é o field strength, e o potencial de gauge, que nesse caso é a conexão do spin. E aqui as 3 conexões do spin. Então isso é o Yang-Mills gravitacional. Com o Tiansapis gravitacional em 3 dimensões, que sai exatamente daqui, colocando como campo de gauge, né, substituindo os geradores GA pelos geradores que a gente chama de sigma D, né, do grupo de Lorentz local, e substituindo o campo de gauge pela conexão de spin, que agora vai carregar os dois índices do espaço. Então, a gente obtém então facilmente o Tiansapis. Eu trouxe aqui para vocês, só para ter uma ideia. O Tiansapis de 5 dimensões, essa referência, queria dar para vocês essa referência, uma referência interessante aqui, é essa referência do Geraldine, que é Aspects of Tiansapis Views. Esse tipo aqui dele está no archive. Aspects of Tiansapis Theory. Eu tenho feito impresso, né, eu pedi até para a Cláudia que livro aqui, mas é engraçado que ele saiu sem o archive, ele não saiu no livro, tudo está no archive. Eu achei ele pelo archive. Djalma Perrato, no jogo, ele sempre acha tudo. Vê se você acha o archive desse paper aqui. Dumi, né? E tem um outro artigo aqui que eu gosto muito também, que o professor Jacques, né, que era também um colega lá do professor Polo, só que o Jacques era a versão diferente, Jacques era muito sério, eu
quase que não ia, um cara seríssimo, né? Mas ele fez esse artigo muito bonito em 2005 para comemorar o aniversário do Chan, né? Heptega. Como é que é? Heptega. É antigo, né? Esse aqui? Isso, esse mesmo, exatamente. É o RepTH, né? Isso. 9902 Então tá. 115. 9902, então de 9902 02 115. Ponto? 115. 1115. 115. Tá no RepTH, né? Isso. 9902 115. Porque nessa época, né, Tia Sara estava em muita evidência, anos 90. E a 93 para frente, Tia Sara estava muito em evidência, até porque, em conexão com as teorias de cordas, revolucionou bastante, reavivou bastante a discussão do Tia Sara. Esse trabalho é muito interessante. E tem esse trabalho aqui do Jacques, que é assim, um trabalho curto, porque é mais uma celebração lá, um trabalho de conferência, mas é muito instrutivo. Vou dar para vocês a referência também, que é o Sr. Roman Jacques. Eu acho que é nesse trabalho aqui que ele traz esse trabalho que ele traz as formas de copiar. Ele fala da pensar como termo de superfície, exatamente. Na seção 2, Term Contriad Science Topological Entities. Então esse trabalho aqui é um archive também. Eu não sei nem se ele está, se já botou lá. Deve estar nos possíveis da conferência. É um Mark Piet. Uma física matemática 0408 Vale a pena também quem quiser fazer assim, compreender melhor as teorias de Jan Simons, né? A referência que ele dá do Cher é um livro de análise de manifolds complexos, é uma coisa mais assim, eu acho que não é tão importante essa referência. E depois tem uma outra referência aqui, que eu gosto dessa referência, que é do Ojima, não é o Ojima, não, o outro Ojima, é o Ojima, que é esse aqui, Derivation, que aí ele faz em detalhe. Derivation of gauge and gravitational induced Jan Simons terms. Esse aqui está em progress. Também é um artigo interessante porque ele mostra como esses termos podem ser introduzidos de correções quânticas. Então são essas referências. Então a gente chega, né, a um Jan Simons não abeliano em 3 dimensões a partir da forma do Jan. O que eu pretendo fazer da próxima vez vai ser não fazer desse método aqui, mas pegar o Jan Simons, pegar o Yang-Mills completo, o nosso próximo passo, eu quero ver os escalares, né? Então nós vamos pegar o Yang-Mills completo, né? O Yang-Mills de 1 mais 4, ou 1 mais 3, e fazer a redução do Yang-Mills, né? 1 mais 2. Levando sem truncamento, quer dizer, uma redução sem truncamento. Aí o escalar. Essa Yang-Mills em 2 dimensões, ele vai conter o escalar SA.
vai ver como é que é. Porque aí a gente vai querer poder se perguntar, é o que o Felipe estava falando, eventualmente perguntar instantões, né, em 3 dimensões com a presença desse escalar e também olhar a possibilidade de, nesses escalares, né, que a gente vai gerar interações quânticas, né, se há possibilidade de alguma forma quebrar, que a gente vai ter o termo, né, ali dentro do traço, né, trazendo news, né. Então a gente vai poder ter tempo, eu vou ter 3, quer dizer, eu vou ter um tempo quântico no escalar. É claro que a gente sabe que os escalares em 3 dimensões, a interação φ4, ela é super renormalizável, eu preciso ter φ6, né? Porque o campo escalar em 3 dimensões, ele tem dimensão meio, né? Quer dizer, o campo escalar, o campo de Weibull, em 3 dimensões, ele tem dimensão de massa meio. Então, se eu colocar uma interação φ6, ela vai dar uma constante de acoplamento adimensional. Então, claro, Yang Mills em 4 dimensões não me gera φ6 em 3 dimensões. Mas a pergunta é, e se nós introduzirmos esse φ6, teria alguma... Então, traga esse φ6, né? E aí, porque a gente não tem termo de massas, a gente sabe que para o potencial de Higgs é importante ter o termo φ2, φ4. Em 6 dimensões, eu tenho a possibilidade de ter o termo φ6. E aí eu posso abrir mão desse termo φ2. Então, a pergunta é se, com esses termos aqui, a própria teoria de Mills gera esse acoplamento aqui que pode fazer com que haja uma quebra de simetria. Claro, em geral, a gente tem isso aqui. Então, essa potência aqui é que vai trazer aquela massa M2 negativo que faz o potencial ter aqueles níveis, né, que são degenerados. Aqui, eu vou ter um φ4 e um φ6. Então, esse φ4 aqui vai poder fazer o papel desse φ2. E aí ver que acoplamento que a gente pode gerar aqui para ter quebra de simetria. Porque, de repente, né, aqui a gente vai ter uma combinação de constantes de estrutura. Aqui eu tenho FADC e aqui eu vou ter um FADD. Aqui eu vou ter aqui eu vou ter BC, aqui está tudo contraído. Então, isso aqui pode me dar SD, SC, SD, ABC, ABD, exatamente. Né? Então, isso aqui vai poder me dar SA com S. SC com SD, né? Exatamente, SC com SD. SC com SD, mas aí tem mais SC com SD. E aí eu vou ter o seguinte, né? Vai ter FAB, C, isso, esse termo aqui vai me dar FA, BC, AMID, AMIC, né? Então, eu venho lá e o outro vai ser FA, tá certo? FA, DE, né? FA, DE, AMID, AMIA, certo? E aí, quando eu contrair, claro, eu não posso contrair, por exemplo, B com D, B com C, né? Claro, para ser livre, eu vou ter B com D, C com E, B com E, C com D. E quando eu fizer pegar na álgebra de SN, né? Essas relações aqui, F, A, D, E, eu consigo escrever isso aqui em função de deltas, né? Como se fosse os épsilons, né? Vai ficar o produto escalar. Exatamente, o escalar os seus quadrados e o produto escalar. Então, eu posso gerar um termo, né, de acoplamento aqui que pode ter uma constante negativa. E aí essa constante negativa, esse termo tem que ser sempre jogar esse termo com a constante sempre positiva, porque senão isso não daria potencial, não daria estabilidade. Mas esse termo φ6 eu não tinha pensado. Uma coisa que eu queria conversar com você, eu não pensei no termo φ6. Você acha que ele pode aparecer já eleve uma redução dimensional? Não. Ele apareceria com correção radiativa, né? Poderia aparecer com correção radiativa, porque a teoria permite o aparecimento desse termo φ6. Redução dimensional no máximo te dá φ4. Entendi. Porque Yang Mills que eu não tinha pensado no φ6, mas tem razão, né? Ele vai acabar sendo gerado. Pode ser gerado. Eu não sei se vai dar certo, mas enfim. Também sei, mas vamos lá, curiosidade. É como eu falei, esse curso aqui é mais cultural, né? Aqui é só para a gente ver outras coisas de Yang Mills, né? Por exemplo, essa questão do John Simon, ver, por exemplo, assim, acho que faz parte da cultura de um físico de
artigos em autobiologia, conhecer a estrutura da teoria supersimétrica. Então, por exemplo, N igual a 10 caiu para N igual para D igual a 10 caiu para D igual a 4. Por que essa teoria de super N em 4 dimensões é tão celebrada? Por ser uma teoria finita e ter um setor topológico muito rico. Inclusive, por algum tempo, na década de 90, né, justamente a dualidade de Witten e Seiberg, ela veio no sentido de tentar entender o confinamento a partir de N igual a 2. A dualidade de N igual a 2 e N igual a 4, poder mostrar que, eventualmente, o confinamento aparece devido a um mecanismo de monopolos e antimonopolos que vão fazer com que os quarks sejam confinados. O programa não deu certo, não evoluiu muito, mas assim, houve uma chamada. Faz parte da nossa cultura compreender, vamos dizer assim, os hit parades das diferentes épocas. Então, Seiberg e Witten inauguraram uma nova forma de ver a supersimetria. A supersimetria tem a fase versus-mínimo, vamos dizer assim, a fase unificação, a fase Kaluza-Klein, e depois tem a fase Seiberg e Witten, que inicia em 96. E aí é importante a gente compreender por que essas teorias superdistribuídas de N geraram toda essa discussão, né, com a dualidade. Mas nessa época, no N igual a 2, eles conseguiram mostrar que existe condensação de monopólios, né? Só que não deu para trazer isso para o mundo não supersimétrico. Exatamente. Na teoria supersimétrica existe condensação. Essa condensação de monopólios poderia ser o que se esperava no mecanismo de confinamento. Então a gente faz isso. A próxima vez, a gente vai reduzir, vou ficar mais próximo do que você está querendo, reduzir o Young-Mills, colocando o escalar e aí vendo como é que fica a introdução desse acoplamento sexto. Tá, depois disso eu vou para aí, tendo compreendido, eu vou fazer, também na próxima aula vai dar tempo, vamos fazer a redução do setor fermiônico, né? Vamos fazer os férmions, né? Vamos reduzir os férmions, 1, 2, 3, né? Vamos reduzir os férmions. 1 mais 2, até é interessante porque em 1 mais 3 eu tenho férmions de Majorana. E 1 mais 2 também. Os férmions de Majorana a gente tem sempre dimensão que é 2, 3 e 4 módulo 8. Então, nós temos férmions de Majorana em 2, 3 e 4 dimensões. Então, 10, 11 e 12. Então, em 10 dimensões e 11 dimensões, por causa da supergravidade 11 e da super Young-Mills 10 dimensões. Então, só que tem alguns detalhes que aqui eu posso ter Majorana 5 ou só Majorana. No caso, aqui a gente só tem Majorana, no máximo, não tem Majorana Violet, aqui não tem nem Violet, só tem Majorana ou Girard. Então a gente vai fazer a redução para ver como o férmio eu posso truncar ou não na hora de olhar aqui, o que acontece com a segunda família de férmio. Bom, então é isso aí. Por hoje eu acho que já. Obrigada.